Bem-vindo a Austos e vamos falar sobre as ações da Prio 3, que estão caindo cerca de 6% hoje, com um problema aqui de uma plataforma, né? Então você vai entender os detalhes do que está acontecendo com essa empresa no dia de hoje, né? Mas antes vamos a um breve histórico aqui da empresa para que você possa lembrar do que se trata a Prio 3. Ela começou as suas atividades em 2008 com outro nome, tá? Mas ali por volta de 2010 foi quando a empresa abriu capital na bolsa. E aí em 2015 foi que ela mudou o nome para o nome que tem agora, que é PetroRio, tá? Então o código dela é Prio 3, mas o nome é PetroRio. E de lá para cá essa empresa tem se destacado muito aqui na extração, né, e produção de petróleo aqui no Brasil. E ela usa uma estratégia que é justamente pegar e comprar campos de petróleo que já estão utilizados ali, né, já são campos com mais tempo de uso, né? Revitalizar e continuar extraindo mais petróleo daqueles campos, né? Então assim ela consegue uma sobrevida na extração de petróleo e aí sim vem tendo resultado desde então, né? E ao longo dos anos a empresa veio fazendo várias aquisições de outras empresas para poder crescer, para poder ter mais ali fluxo de extração, né? Várias empresas que fazem parte desse nicho aí de extração de petróleo, até que agora em 2022 ela mudou de vez o nome, né, de PetroRio para sim Prio. Então mesmo o nome do código é o nome da empresa hoje, tá? Então, feito essa ressalva inicial, vamos aqui ao caso específico sobre o que aconteceu na plataforma ali para poder ter essa queda nas ações, e causou essa queda nas ações da Prio. Então essa matéria aqui do Infomoney vem falando que a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ela interditou um campo de petróleo lá na bacia de Peregrino, né, no campo de petróleo de Peregrino, por conta de uma plataforma, um problema com uma plataforma da Prio. Então foi feita uma auditoria ali, essa plataforma ela é operada por outra empresa, né? Mas está dentro da atividade da Prio, e através de uma auditoria eles constataram que tem alguns problemas nessa plataforma. E os principais problemas identificados ali é, primeiro, sobre algumas documentações que faltam na plataforma, né? Documentação de gestão e avaliação de riscos, né? E também o segundo, que na minha visão é o mais importante, é o sistema que eles chamam de sistemas de dilúvio, que é um equipamento que ajuda a combater os incêndios. Então, questões ali relativas à segurança da plataforma que fizeram com que a ANP impedisse a execução ali, a continuidade da execução das atividades nessa plataforma, encerrando as atividades dela, né, pausando as atividades. Por conta disso, por o mercado temer que a empresa seja prejudicada por muito tempo, né, sem a extração dessa plataforma, as ações estão caindo no dia de hoje. Agora isso pode representar aí uma oportunidade, tá? Então você precisa analisar direitinho se você quer entrar nessa ação. Eu não estou recomendando você comprar ela, estou apenas analisando essa notícia, mas segundo a própria empresa, vai levar entre 3 a 6 semanas para regularizar tudo que precisa para voltar à produção. Então é um interrompimento da produção, não é uma coisa definitiva, de que nunca mais vai poder extrair petróleo naquela plataforma. Pelo contrário, é só para poder entrar em conformidade com as normas e os sistemas de segurança que precisam ser implementados ali. Mas, segundo a própria Prio, em 3 a 6 semanas, isso deve ser normalizado e a produção vai voltar ao que era antes, né? Então, pode ser uma oportunidade nessa entrada agora, com as ações um pouco mais baixas, né? Sofrendo aí esse desconto de 6% no dia de hoje, e isso pode ser uma oportunidade. Mas eu não estou recomendando, não analisei essa empresa a fundo para dizer para você se você deve comprar ou não, estou apenas citando aqui a questão da queda das ações. O fato é que essa queda ela pode se estender um pouco mais, porque mesmo sendo apenas 3 a 6 semanas, isso tem um impacto muito negativo no caixa da empresa, né? Essas empresas de petróleo elas gastam muito dinheiro e precisa ter dinheiro entrando ali nesse fluxo de extração, venda, né, para poder manter o fluxo de caixa saudável, né? Então, segundo o próprio Itaú, na matéria diz que o próprio Itaú está analisando aqui o impacto de 131 a 262 milhões de dólares no fluxo de caixa da empresa. Então, se isso realmente se confirmar, a empresa pode cair um pouco mais do que apenas esse 6% que está caindo hoje. Podemos ter aí alguns dias de queda da empresa, o que para alguns pode se traduzir numa oportunidade de entrada ali. Eu não estou recomendando, não vou entrar na Prio, tá? Mas eu sei que alguns analistas estão analisando essa questão ali como uma oportunidade, então estou apenas citando para você. O próprio Itaú tem mantido a recomendação de compra, então
A casa de análise do próprio Itaú, né, está recomendando ali a compra, e não apenas a compra, mas traçando um alvo de R$ 62 por ação. Então, prevendo ainda no futuro, né, não se sabe quando, mas segundo a análise do próprio Itaú, uma possível valorização das ações da Prio, né? Então, para você que vai seguir a linha ali de indicação do Itaú, pode ser uma oportunidade o preço momentaneamente recuando para depois voltar ao patamar atual e quem sabe chegar até R$ 62. Vamos ver aqui as ações, né, no gráfico aqui. Então você pode ver que no dia de hoje, né, ela abriu muito próximo do 39, recuou, foi lá na mínima 36,28, 36,25 foi a mínima do dia, e agora já começa a dar uma recuada subindo um pouco mais, tá? Então nesse momento ela está caindo em torno de 4,23%, menos do que no início do dia, né? Mas se você olhar nos últimos 5 dias, só temos aqui um cenário não muito interessante, né? Ele vem um pouco para baixo aqui, acentuou essa queda hoje. Se pegarmos aqui o gráfico de um mês, nós podemos ver que durante os últimos 30 dias ela tem caído mais de 14%, então já vem um tempo ali perdendo força, né, essa ação. Saiu da faixa de 43 para 37 nesse momento. Mas se analisarmos aqui do início do ano, 2025, até agora, nós tivemos esses movimentos aqui de oscilação. Abriu o ano mais ou menos na faixa de 40, 41 reais, né? Foi lá embaixo, fez uma mínima muito próximo da região do 32, 33 reais. Depois fez a máxima aqui do ano em 43 e agora estamos em 37. Então, desse ano para cá, várias oscilações para cima e para baixo, uma lateralização da ação. Isso pode dar uma ajuda, né, para quem gosta de trabalhar níveis de preço, comprando com uma certa frequência, né? Então é isso, esse é o resumo da nossa notícia de hoje aqui, da Prio, né, da Prio 3. Lembrando que o alvo do Itaú, segundo o Itaú, seria de R$ 62 por ação. Então se nós pegamos aqui R$ 62, que é o alvo do Itaú, da recomendação do Itaú, e dividirmos pelo preço atual, R$ 37,21, estamos falando de mais ou menos 66% de valorização. Será que vai? Não sabemos, né? Não temos bola de cristal, mas pode ser uma janela de oportunidade se a ação, por conta dessa questão dessa plataforma continuar caindo nos próximos dias, pode ser uma oportunidade, uma janela ali de entrada para quem está acreditando numa retomada e numa alta até o alvo de R$ 62. Lembrando que eu faço uma aula gratuita sobre mercado financeiro toda quinta-feira às 8 horas via Zoom, para um grupo seleto de pessoas. Lembrando, é de graça, você não paga nada. Basta você acessar o nosso site que está no link da descrição aqui e também no primeiro comentário. E lá você vai entrar ao meu grupo VIP, né? Vai ter acesso ao meu grupo VIP. E toda quinta-feira você vai aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro ali. Sobre ações, sobre futuros, sobre opções, criptomoedas, diversos assuntos interessantes. Um abraço, te vejo lá na aula e até o próximo vídeo.